Conversa de bastidor, com Malu Gaspar. Muito bom dia para você, Malu Gaspar. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Bom dia, Malu. Malu, o clima está tenso no STF e não necessariamente na disputa por uma vaga que está em aberto. Essa é outra tensão. Mas há um clima tenso entre os ministros? Pois é, Milton. A STF ultimamente tem sido um foco de tretas, né? Essa aqui é uma treta entre os ministros, mais especificamente entre o ministro Luiz Fux e o ministro Gilmar Mendes, que começou ali, quer dizer, já tem de vez em quando eles se estranham, não são os melhores amigos, mas começou especificamente ali depois do julgamento da trama golpista, quando o Fux votou pela absolvição do Bolsonaro. E o Gilmar Mendes fez algumas críticas públicas ao voto. Aquele voto que a gente, quem acompanha lembra, foram 12 horas de voto que acabaram com o voto pela absolvição do Bolsonaro e outros réus da trama golpista, né? E aí o ministro Gilmar Mendes disse que o voto, deu uma entrevista dizendo que o voto era incoerente, e nos bastidores falou bastante mal dessa posição do ministro Fux. E aí eles acabaram se encontrando depois num outro julgamento, depois que o ministro Fux pediu vista num outro julgamento sobre o Sérgio Moro, que ele, ao pedir vista, paralisou o julgamento não sei se o pessoal aqui vai lembrar, mas uma vez que o Moro falou foi gravado falando que era possível comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. E aí a Procuradoria-Geral da República processou o Moro, esse caso está rolando, e o Fux pediu vista de um recurso. O Moro já foi a denúncia contra ele já foi até aceita. E o Fux pediu vista. Daí, depois disso, eles se encontraram no cafezinho, e o Gilmar falou que o Fux era uma figura lamentável, que ele precisava fazer terapia para se livrar da Lava Jato. O clima pesou, os ministros que estavam ali saíram de fininho, deixaram os dois brigando. Foi uma cena bem de treta mesmo. E aí o que aconteceu? Depois disso, o Fux pediu para ser transferido da segunda turma, onde está rolando o julgamento da trama golpista, para a primeira turma, onde tem outros casos, entre eles o que resta da Lava Jato. Só que o detalhe, Milton, o Gilmar Mendes não participa da primeira turma, não participa não participa da primeira turma onde teve o julgamento da trama golpista, mas participa da segunda turma, que é onde estão esses casos da Lava Jato. Por que o Fux pediu para ir para a segunda turma? Porque o ministro Luiz Roberto Barroso, que se aposentou, estava nessa turma. Aí abriu uma vaga, ele pediu para ser transferido. Com isso, criou-se mais uma dúvida no tribunal, que será que o Fux, ao mudar de turma, ele pode continuar votando nos processos onde ele já estava na trama golpista ou não? Aí o Fux diz que sim, que tem falado isso nos bastidores, que quer continuar votando, pelo menos nos casos do núcleo crucial da trama golpista. E existe um entendimento de alguns técnicos, também de alguns ministros, de que ele não deveria mais votar, trocou de turma, deixa para trás os processos. Isso é uma outra treta paralela, né? Porque se ele continua votando, por exemplo, a gente está falando aí dos embargos de declaração, né? São esses recursos que a defesa está tentando emplacar para, pelo menos agora, adiar a prisão do Bolsonaro, que vai acontecer assim que se definirem aí todos esses embargos, julga tudo. Aí o ministro Alexandre de Moraes e o STF, uma vez decidido o caso, muito provavelmente os recursos não serão aceitos, vai determinar o cumprimento da pena, que no caso do Bolsonaro é pena em regime fechado, seria no estabelecimento prisional. E a defesa do Bolsonaro está tentando fazer com que ele adie o máximo e depois ainda, se for o caso, ele fique em casa. E aí se o Fux fica no caso, ele pode talvez pedir vista e adiar um pouco mais, pelo menos para o ano que vem, a execução da pena. Então, tudo isso são detalhes
juridiquestos, né? Mas que podem afetar o desenvolvimento do caso. E o ministro Fux, depois de votar pela absolvição do Bolsonaro, virou uma figura-chave aí nesse jogo de tensão dos bastidores, fazendo essa posição aí com o Gilmar. Então agora ele na segunda turma vão ficar os dois no mesmo colegiado e a tendência é protagonizarem discussões como as que a gente já viu no passado, né, Cássia? Entre Barroso e Gilmar também, várias dessas discussões que são vistas nas sessões da TV Justiça, que a gente acompanha com a pipoca, né, na mão. Prontos para acompanhar. Agora, Malu, tem um prazo determinado para a gente saber se Luiz Fux vai participar de alguma forma dessa decisão em relação à determinação do início do cumprimento das penas dos condenados ali do núcleo crucial? Então, Cássio, tem uma dúvida sobre isso que ninguém ainda esclareceu, porque ele vai reivindicar ficar nos processos e o entendimento de alguns, dos técnicos principalmente, de alguns ministros, é de que é o seguinte: o julgamento da trama golpista já aconteceu, desse núcleo crucial que envolvia o Bolsonaro. Ele já aconteceu e nesse julgamento o Bolsonaro foi condenado. Essa discussão sobre os embargos de declaração, embargos infringentes, todos esses recursos que acontecem em seguida, entende-se, os técnicos entendem que é um novo julgamento, que não é o mesmo. Acabou aquele, fechou, agora vamos julgar os recursos. Então, nesse caso, não seria necessário ele continuar, porque existe um procedimento no tribunal que é o seguinte: quem muda de caso pode voltar, já aconteceu isso no passado, alguns ministros trocam de turma, mas continuam voltando para a turma anterior para votar alguns casos que ficaram pendentes. O Fux entende que esse é um caso que ficou pendente, mas alguns técnicos, vários técnicos, na verdade, e ministros entendem que não, que esse é um novo julgamento. Então, ele deixa isso para trás, vai lá para a turma dele, como diz o outro, né? Vai procurar sua turma e deixa esse caso para ser julgado pelos ministros que ficaram. Mas isso não está claro, porque o Supremo, a gente sabe, tem a regra, mas aí tem um acerto entre eles mudam a regra. Isso não é muito claro, já aconteceu em outros casos e ninguém aposta 100% em nenhuma das opções, porque o Fux vai falar com o Fachin, aí vão tentar, o próprio Fux estava falando nos bastidores na semana passada, que ele iria construir uma alternativa para participar do julgamento. Eu acho, Cássia, que no momento virou até uma coisa pessoal, sabe? Depois de toda essa discussão, um quer ficar, o outro não quer que fique, e aí essa briga que não tem nada a ver com grandes causas, né? Uma briga bastante pessoal. A gente vai saber disso nos próximos dias, porque venceu já ontem, né, o prazo para apresentação dos recursos, e agora eles vão ser pautados. Então, para julgar, precisa decidir se o Fux fica ou não, né? Então, isso vai ser nos próximos dias, até o final da semana, provavelmente. Muito obrigado, Malu Gaspar, pela sua análise. Muito obrigado. Bom dia para você. Valeu, gente. Boa semana para todo mundo. Até mais.